querida aluna, eu, professor Ítalo Trigueiro, de novo acompanhado do meu amigo professor Nilton, que tinha me abandonado. Eu devia ter faltado, viu? E olha que ele me abandonou e o caé foi tão grande que até a gravação deu errado. Né? Deu um bug aqui na gravação, né? Essas velas que ele acende, né? Lá no terreiro de Mãe Niltona. Amarrei seu nome na boca do sapo. Amarrou o nome da gente na boca do cururu. Tá? E a gente veio aqui, e aí, óbvio, vai enriquecer muito mais a sua aula, tá? Fazendo um bate-bola como de praxe, falando sobre a questão dos refugiados, né, Nilton? Olha, para começar, eu quero lhe dizer que se você pensa que nessa aula vai assistir somente uma pequena explanação sobre os refugiados, você está ligeiramente enganado. Por qual motivo? Para que você tente entender um pouquinho dessa crise, que é uma crise migratória, você vai ter que entender um pouquinho de Oriente Médio, vai ter que entender um pouquinho das políticas migratórias dentro da União Europeia, dentro da Europa como um todo e da União Europeia mais especificamente. E quais são os problemas gerados, como, por exemplo, a questão do Reino Unido, a Alemanha, a Bélgica, a França, a xenofobia. Isso tudo pode se transformar em quê? Islamofobia, né? Que islamofobia, tem um exatamente. Aí, que volta e meia está sendo cobrado em prova, então é bom destacar. Mas eu vou trazer aqui para vocês, e aí é importante lembrar, né? Que a questão vou para perto dele, não é porque o perfume dele tá bom, é porque só tem um microfone. Meu perfume é parfum, tá? A questão que diabo é parfum? Parfum, professor. Ah, sou pobre. Não é refugiado. Rapaz, o senhor só usa... Né, charisma. A questão dos refugiados, ela, óbvio, né, é muito mais presente no século XX, na segunda metade, por um detalhe simples, porque antes disso a gente não tinha definição do que eram refugiados. Quando a gente pensa, né, em refugiados, eu digo sempre isso é sempre um grande destaque pós-Segunda Guerra Mundial. E quando eu penso pós-Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ter conflitos que vão gerar grandes números de refugiados. Por exemplo, em 1947, separação de Índia e do Paquistão, você gera ali uma região que hoje a gente chama de Caxemira, né, que gera uma grande leva de refugiados, mas no período em questão você tinha um número muito pequeno de refugiados. Né? Hoje, a Organização das Nações Unidas, através do seu órgão chamado Acnur, já a gente vai falar um pouquinho sobre esse órgão, estima que nós tenhamos no planeta 60 milhões de refugiados, Nilton. Eu posso fazer duas referências aí? Não tem Já que você falou de Índia e Paquistão, interessante. Por quê? Porque não tem muito a ver com o contexto, porém, você já ouviu falar em tratado de não proliferação de armas nucleares? Quando o assunto é arma nuclear, você tem um tratado que regula quem tem, quem pode ter e quem não pode ter. Quem pode ter, desde que cumpra algumas cláusulas desse tratado? Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França. Quem tem, eu tenho alguns aí que nem sequer podem, mas tem. Dentre os que não podem, mas tem, eu tenho Índia. Paquistão, eu tenho Índia, a probabilidade de Israel e agora a questão da Coreia do Norte. Exato. Durante muito tempo se falou do Irã, com a questão nuclear iraniana. E você vai ver que destes refugiados que vêm daquela região, que é o Oriente Médio, que agora estou me referindo, eu vou ter principalmente iranianos, afegães, sírios, líbios, iraquianos, e detalhe, a maioria vem da Síria. Então, olha aí, a gente fez um pequeno link com a questão nuclear, chegou até o Irã, que hoje tem, né, os embargos suspensos pela aproximação junto aos Estados Unidos e junto a outros 5 potências. O pobre do Ahmadinejad, ninguém fala mais dele, é por isso, né? Ele agora muito dos americanos e do Ocidente, diga-se de passagem. Agora o Hassan Rouhani, que é o atual presidente iraniano, quando o Trigueiro falou do Ahmadinejad, ele fala do Mahmoud Ahmadinejad, que é o antigo presidente iraniano, que acabou, querendo ou não, afastando muito o Irã do mundo ocidental. Esse afastamento, inclusive, faz com que você adquira uma mentalidade, pelo fato do Irã ser um país não árabe, porém islâmico, xiita, fez com que você acabasse atribuindo aos xiitas uma característica de maior radicalismo, de maior fundamentalismo. 90% xiita, né, o Irã? E se eu falar para você mais que, por exemplo, hoje, o grande medo do terrorismo, ele está nas mãos de quem? Eu posso lhe citar aí 5 grupos. Eu cito o Al-Shabaab, o Boko Haram, o Talibã, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Vamos prender-se a Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, que é
também, né, parte da responsabilidade pelo qual existem tantos refugiados de guerra no mundo hoje, inclusive de guerra civil, como no caso da Síria. São grupos sunitas. Com certeza. Então, a gente não pode, querendo ou não, meio que generalizar. Ah, é xiita, é terrorista. Ah, é sunita, não é terrorista. Sim. Pelo contrário, a gente não pode nem generalizar, é islâmico, é terrorista. Por qual motivo? Não. O islamismo prega a paz, prega o amor, tem bases muito parecidas com a base cristã, né? Tem bases muito parecidas com a base, inclusive, eu diria até mesmo católica, claro, salvo determinadas diferenças, porém, o fundamentalismo deturpa os ensinamentos religiosos, se é que eu posso falar de deturpação, e acaba impondo uma característica violenta à religião. Se nós estivéssemos associando diretamente islamismo e terrorismo, ou cristianismo e terrorismo, ou judaísmo e terrorismo, nós estaríamos sendo bastante levianos e irresponsáveis. Se associássemos o islamismo ao terrorismo, como eu falei no início, estaríamos cometendo islamofobia, que é o que a gente acabou de falar. Outra coisa, Trigueirão, eu sei que eu estou falando muito, mas assim, quando você pega o segundo reinado, né, a substituição da mão de obra escrava, grande parte por pressões inglesas, por toda aquela questão que você conhece, movimento abolicionista brasileiro, para que você tenha uma amplitude aí de respostas a essa pergunta de por que abolimos a escravidão. Você vai ver que nós temos uma gradual substituição desta mão de obra escrava pela mão de obra imigrante. Sim. E você vai ver que muitos desses imigrantes, italianos e alemães principalmente, vêm fugindo das guerras que ocorrem no continente europeu naquele momento. E não eram chamados de quê? De refugiados. Por quê? Porque, como o Trigueiro falou brilhantemente, o termo refugiado está mais associado ao quê? Ao pós-Segunda Guerra Mundial. E se é para o aluno pesquisar, pesquisa que a independência, certo, indiana, que origina o Paquistão, também origina outros países. Sim. Dá uma olhadinha no Sri Lanka, sim, em Bangladesh, como aquela região é conflituosa, e lê um pouquinho mais sobre a Caxemira, tá massa? Vai lá, Trigueiro. Posso, professor? Bom, desculpe. O senhor tá que nem o William Vac, professor. Desculpe. O senhor não deixa ninguém falar. Rapaz, eu não vou nem comentar o William Vac, porque para quem não sabe, ele é meu ídolo, mas ele tá passando do limite. A entrevista do William Vac com a Anitta, essa aí é a melhor, deixa ela confortável. O Nilton explanou aí muito bem a questão do lance dos refugiados e do porquê, né, da separação do Paquistão, da Síria e daí por diante, mas eu gosto de fazer sempre uma pertinho do meu peito, fale. Inicial. Qual é? Existe uma diferença entre refugiados, existe uma diferença entre imigrantes, beleza? E existe uma outra diferença entre os chamados deslocados internos. Existe uma diferença entre esses três grupos aí. E aí, qual é a lembrança que é importante ser feita, tá? Os refugiados, eles foram, vamos dizer, estereotipados ou conceituados, vamos dizer assim, a partir de 1950, beleza? Trigueiro, 1950 entra justamente, dentro desse contexto de pós-Segunda Guerra. E aí o que acontece em 1950? A gente vai ter a criação do Tratado dos Refugiados. Cuidado para não confundir com a Convenção, né, dos Refugiados. Tá? O Tratado dos Refugiados. E logo em seguida, né, criação aqui da Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Em 1951, você vai estabelecer a chamada Convenção dos Refugiados. Que aí você define o grupo dos refugiados. Trigueiro, o que é que caracteriza um refugiado? Tem uma palavrinha que eu gosto sempre de usar muito. Qual é a palavra? Temor. Tá? Temor. Medo. Interessante, né? Você fala de temor nesse momento. Agora, dessa vez eu vou ser rápido. Mas esse período aqui... O senhor vai deixar eu falar? Vou. Esse período aqui ele é marcado pelo processo, querendo ou não, certo, de descolonização africana e asiática, o processo de independência de vários países do continente africano. Então você vai ver que o temor pelas guerras de independência produzindo imigrantes, que o Trigueiro está definindo aí, cada um a seu ponto, faz com que os países, principalmente mais desenvolvidos, mais ricos, eu diria, para não usar o critério de desenvolvimento, tenham essa palavrinha aqui, tenham esse temor dessas correntes migratórias que se formam por conta desses conflitos. Pode falar agora.
Você é um cara legal. Eu fico na dúvida, se eu posso, eu fico olhando o seu, ali pro seu meu cutu, monitor, seu eu olho cutu, aqui pro meu câmera. o seu cutu capita. Seu cutu é o Melo Bush, como a gente diz por aqui. Beleza? 1951, Pensei que era Nil. estabelecimento está da Convenção dos Refugiados. 1967 é outra data importante, é o estabelecimento e a criação do protocolo, tá, das Nações Unidas da Acnu, tá, o protocolo dos refugiados. Protocolo esse que, inclusive, né, ele tem 11 artigos, ok? E ele estabelece normas para os refugiados em qualquer país, né? Então, por exemplo, a gente acredita, né, que o refugiado, quando entra no país, ele passa imediatamente a ser um cidadão daquele país. Pelo contrário, existe a chamada reciprocidade legislativa, né? Então, ele tem que ter residência, diferente de domicílio. Exatamente. Né? Então, toda essa questão, ela passa por instituições que não são definidas pela Acnu. A Acnu é um órgão internacional, mas cada país tem a sua organização de como gere, por exemplo, a política de refugiados. A gente vai falar, por exemplo, do Brasil, tá? E quando você pensa nos refugiados no território brasileiro, né, existe um órgão chamado CONARE, o Comitê Nacional de Refugiados. É uma espécie de junção de várias instituições. Polícia Federal, Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho, Ministério das Relações Exteriores. Entra aqui as organizações não governamentais. No Brasil, o que está acontecendo com o número de refugiados? Os pedidos de refugiados, né, os pedidos de asilo, tá, eles só aumentam. Por que, Trigueiro, só aumentam? Aí tem vários motivos, tá? Só em 2015, o Brasil recebeu aproximadamente 30 mil pedidos de refúgio. Nem todo mundo vai ser aceito, é óbvio, tá? Mas uma leva considerável vai ser aceita. Hoje, então, no Brasil, a gente tem, vamos dizer assim, o top 5, né, dos refugiados. Quem é o grupo que mais, né, apresenta refugiados hoje dentro do território brasileiro? Sobretudo dessa leva e parte dessa crise que o Nilton vai falar. São os sírios. Tá? São os sírios. E em segundo lugar, né, é uma dica que é interessante porque pouca gente lembra quem é o segundo maior volume de indivíduos que está hoje dentro do cenário brasileiro. Olha ali a monitora chegando, pessoa nova, né? Muito melhor que aquele outro monitor. Horrível. Triste, feia, ridículo, tá? Chata. Né? Bicho vai feio. Tá. Trigueiro, olha Pode aqui, tá? A gente tem uma grande leva de angolanos no Brasil. Segundo maior grupo, tá? Então você tem aí grupos, né, que se estabelecem e conseguem realizar esse processo migratório como um todo. No Brasil não deixa de ser diferente. Nilton? Quero falar assim, primeiro. Fala, professor. Primeiro, me presta a sua vermelha aqui, por favor. O senhor quer a minha vermelha? Pronto, aqui é a sua caneta vermelha. Segure. Primeiro, falando de angolanos, né, você deve lembrar a questão dos países lusófonos, inclusive recentemente eu tive o prazer de assistir uma palestra de um professor angolano, que não é angolano, ele é mais hoje certo cidadão do mundo que angolano, que falou um pouquinho sobre os rumos da justiça no século XXI, uma palestra dada aqui em Fortaleza, perfeito, um dos caras mais inteligentes que eu já vi, professor Vera Cruz Pinto, tá ok? Sírios. Quando a gente fala de sírios, é bom que você preste atenção, porque os sírios que para cá vêm, embora a Síria seja um país de população de maioria islâmica, a maioria lá dentro é sunita, embora governados por um líder xiita, você vai ver que a Síria é um país laico, leigo ou não confessional. Então, muito parecido com o Brasil. Né? No caso, o xiita, alauíta, é o governo sírio, que representa uma vertente minoritária dos xiitas. Agora, Nilton, me fala um pouquinho... antes. Nilton, você fala que parece com o Brasil? Porque querendo ou não, o Brasil é um país laico, leigo ou não confessional, desde a Constituição, da primeira Constituição republicana, né? A proclamação da República em 1889, então tem o 1891 como a primeira Constituição republicana. E você vai ver que isso gera uma série de questionamentos aqui no Brasil. A questão de quê? Feriados religiosos, a questão de símbolos religiosos em repartições públicas, a questão do ensino religioso em escolas públicas. Aí você sabe que cada um desses pontos tem uma resposta, inclusive, que gera, né, certa polêmica, mas que parte
de entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, os feriados religiosos são mais culturais do que religiosos no entendimento do Supremo Tribunal. Os símbolos religiosos são mais culturais do que religiosos e a cultura deve ser preservada. E o ensino religioso, por exemplo, o ensino religioso ele é de matrícula facultativa. Portanto, ao ensino não se define qual religião, mas também se fala o seguinte: olha, não se pode reprovar o aluno, porque ele, inclusive, tem o direito de não professar nenhuma crença, já que temos a liberdade de culto e crença, inclusive, de não professá-la. Newton, então, me diz uma coisa: esses sírios que vêm para cá, eles são islâmicos? Olha, eles são árabes, porque nasceram em país árabe, falam a língua árabe, embora se adequem à nossa língua neolatina, o português. Mas você vai ver que esses sírios que para cá vêm, eles são cristãos. Nesse momento, a gente acaba de receber uma invasão no estúdio. Eu estou achando que eu estou numa praia grega, porque chegou uns 500 refugiados. Tudo tirando foto da gente, tá ok? A mais feia é a monitora, feia, certo? Então, agora os homens não, são lindos aqui no estúdio. Nós temos um grupo de monitores lindos, temos até um refugiado sírio, chamado Matheus Teto. Traga para mim, por favor. Traga isso aqui, ó. Isso aqui é o primo do Matheus, que é uma cruzeta, certo? Que ele tem o mesmo corpo de uma cruzeta. Olha o que é que a gente tem no estúdio da gente. É porque eu não peguei, tem batom. Isso aqui é o Trigueiro que traz, viu? É meu. Tem batom, tem cruzeta, pelo amor de Deus. Logo você vê que a minha camisa, ela tá bem, né? A do senhor, o senhor Palermo, você trouxe com um saco de din-din. Mas, né? pelo amor de Deus. Pessoal, eu vou fazer uso desse momento, que seria um momento de descontração, para desabafar com você, galera. A gente tá dando aula. A gente tá dando aula direto. A galera que não dorme, não. Para você ter noção, eu estou há uma semana dormindo aproximadamente 2 a 3 horas por noite. Quando à noite, a gente, você pensa que a gente faz isso aqui brincando, mas a gente trabalha muito duro por vocês. O Trigueiro trabalha no duro todo dia, praticamente. Mais ou menos. Pelo amor de Deus. Eu não sei mais se eu estou tendo olheira ou se eu já estou me tornando um zumbi do Walking Dead. Eu estou com medo, na realidade, dessa olheira ser uma extensão da sua boca. Puta merda. Aí ela está inchando, professor. Aí eu vou ter medo. Começando a sair no Eu vou ter medo de virar do avesso. Eu não duvido, não. Vou virar. Pessoal, pelo amor de Deus, sofro bullying com essa boca desde que eu sou pequenininho. Porque eu conheci o Trigueiro com a boquinha aqui. Sei que você sabe, ele vive falando dos aulão aí, certo? Que eu mamei na mãe dele, mamando meu pai, tem um negócio desse aí. Ele tem esse negócio aí do aulão. Agora presta atenção numa coisa. Falando sério, lotando de informação, olha o que é que você tem aqui. Sírios, lembre, o Estado sírio é laico. Galera, não erra isso. Porque, por mais que tenha a maioria da população islâmica, não é um Estado reconhecidamente islâmico, não é uma teocracia. Até porque o pai do Bashar al-Assad, o Hafez al-Assad, ele fez uso dessa laicização do Estado para que ele pudesse melhor governar com os grupos políticos que existiam na Síria naquele momento. Tanto os cristãos quanto os sunitas, que são maioria, e o grupo a qual ele pertence, que são os xiitas alauítas. Vamos lá. Os sírios que para cá vêm porque religiosamente se identificam, inclusive, com nós brasileiros, que como Estado laico temos maioria cristã católica. Diga-se de passagem, né, os sírios eles não vêm somente para cá em grande maioria. Hoje eles formam o maior grupo de refugiados que a gente tem no planeta. Né? Seguindo aí, né, uma sequência, a gente tem num primeiro patamar, num primeiro escalão, os sírios. Logo em seguida, esse bicho é feio mesmo. Um em cada 5. Logo em seguida você vai ter os afegãos, tá? Em terceiro lugar, um país chamado Eritreia. A Eritreia, ela é considerada a Coreia do Norte africana. Né? Essa expressão, ela volta e me aparece por conta de um regime ditatorial muito fechado, né? Alafork, não me falha a memória, Isaías Alafork, tá? É o elemento que rege o país em questão. E como é muita gente, Isaías Alafork. Que parece a e tem um elemento... Você queria era cuspir. Né? E tem uma questão que é engraçada pelo lance dos refugiados. Vire devagar, o nariz está encostando. Se você pegar a Eritreia, ela não vive, de certa forma, grandes conflitos de repercussão internacional. Mas pelo regime ser ditatorial, o Isaías Alafork, ele obriga vários indivíduos a se recrutarem ao exército, tá, da Eritreia, fazendo com que muita gente abandone o país por conta disso, para lutar em prol de um Estado que não é reconhecido por boa parte da população. E aí você tem ainda, né, num terceiro patamar, num quarto patamar, somalis, na quarta posição, e os nigerianos. E aí, dos nigerianos, óbvio, a gente abre um leque muito bacana para falar do Boko Haram. Canu 96. Canu 96. Lembro muito. Tá agora chegando na final. Tá, né? Agora se preocupe não, que vai fechar os 14-2. Vai, viu? Né? A gente já tá... Presta atenção.
Se você parar para pensar, quando o Trigueiro falou, ninguém fala muito da Eritreia por conta da questão de ser um estado ditatorial, encravado na África, isso também é muito positivo. Positivo no sentido de informação, não positivo no sentido de comportamento. Por quê? Porque você vai ver que quando há um atentado terrorista, por exemplo, na França, a mídia espalha essa informação de maneira, até certo ponto, mas bem repetitiva. Quando há um atentado terrorista que pode vitimar até mais pessoas em outra região cujo centro do planeta não considera centro, né, falando de uma visão aí bem eurocêntrica ou bem ocidentalista, você acaba tendo, certo, meio que um esquecimento do que acontece nessa região. Olha para cá, vamos para a Síria. Olha o que acontece na Síria completando 5 anos agora. Só para tentar fazer um jogo aqui, eu pego a Síria, divido essa Síria, vou tentar fazer assim, entre o governo e entre aqueles que eu chamo de rebeldes. Então vou botar aqui a canetinha vermelha e já o céu do meio. Certo? Governo, para cá. Vou dar as costas para você, Trigueiro, pela primeira vez saia. Calma. Viu? E vou botar bem aqui os rebeldes. Os rebeldes. Só que olha o que aconteceu na Síria. Eu pego, por exemplo, o governo. Bem aqui o governo. Ele tem aliados? Tem. Os rebeldes têm aliados? Tem. Quem seriam os aliados de cada um desses lados? Bem aqui eu vou ter quem? A Rússia. Detalhe, guarda ela bem aí. A Rússia do Vladimir Putin. Bem aqui eu vou ter quem? O Irã, um país de maioria xiita, assim como a Síria, um país de maioria xiita. Ao contrário da Síria, o Irã é uma teocracia. Tá ok? Quem é que eu vou ter bem aqui do lado dos rebeldes? Bem, do lado dos rebeldes eu vou ter o apoio indireto dos Estados Unidos, eu vou ter o apoio indireto de lideranças da União Europeia e eu vou ter o apoio quase que direto da Arábia Saudita. E eu ainda vou estender isso aqui um pouquinho mais. Por quê? Porque eu vou ter o apoio aqui também da Turquia. Detalhe, a gente tem muito pano para manga para falar das coisas aqui. Nilton, por qual motivo? Vamos primeiro grifar aqui alguns países importantes. Nilton, como assim? Olha aqui a Rússia. Olha aqui os Estados Unidos. E quando a gente fala em liderança da União Europeia, a gente coloca quem? A gente coloca França, a gente coloca Inglaterra. Então a gente grifa França e grifa Inglaterra. Vem mais para cá um pouquinho. Olha quem eu tenho bem aqui, a ONU. E olha quem é que faz parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Aí o que é que nós temos aqui? 5 países. Nilton, quais são os 5 países? Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia, China. Nilton, então vem cá. Se do lado do governo eu tenho a Rússia, do outro lado eu tenho, por exemplo, os Estados Unidos, tomaram uma decisão que impeça que essa guerra inicie, tomaram uma decisão que faça essa guerra parar, se choca com o veto dos Estados Unidos nas ações russas, com o veto russo nas ações norte-americanas, com o veto francês numa ação russa, com o veto inglês numa ação russa e com a participação indireta na China como apoiadora da Rússia. Então eu acabo tendo uma impossibilidade, pela questão burocrática da ONU, de atuar neste conflito. Detalhe, Nilton, estes rebeldes, grupos que nunca foram unidos, acabaram com o passar do tempo dominando territórios. E esses territórios acabaram sendo depois tomados por aqueles que hoje geram uma preocupação tremenda. Nilton, que preocupação tremenda é essa? Hoje, parte dos territórios outrora conquistados por esses rebeldes são territórios ocupados por quem? Pelo ISIS. Nilton, quem é o ISIS? ISIS, ISIL, Daesh ou simplesmente Estado Islâmico. São as formas como eu posso chamar hoje o grupo terrorista que mais causa medo, que mais amedronta. Certo? Por qual motivo? Veja, estamos no Brasil. Um Estado democrático de direito, embora você aí discuta se temos ou não um golpe em curso ou não. Porém, você aqui no Brasil, distante das temáticas mais próximas do Oriente Médio, tem medo do terrorismo e o medo responde pelo nome de Estado Islâmico, tá ok? Beleza. Meninada, voltando aqui para a questão dos refugiados, não que eu tenha saído, né? Eu saí, porque o Nilton não deixa ninguém falar. Nilton Black. Ô, bicho mentiroso. A gente vai entrar aqui nessas outras 2 discussões. A primeira discussão, Trigueiro. A cruzeta. Quem é o imigrante, fora a cruzeta, tá? E aí o imigrante é aquele indivíduo que imigra por querer, sem nenhum problema. E aí você tem os vários tipos de imigração, né? Como, por exemplo, a temporária,
e como, por exemplo, tá a migração permanente. Então eu vou porque eu quero. Isso aqui é Principal permanente, causa, né? permanente. Permanente, claro. Principal causa de migração no mundo. Dinheiro. Olha o Nilton, né? Menino que vem do interior do Ceará, né? Vendia, né? Chique-chique, mandacaru, né? Pelas sucessivas secas. Ele migra para cá, isso foi um spin. Mentira, né? nasci nobre. Inchou e ficou desse jeito. Nasci nobre, morava no bairro Nobre, pra quem não conhece Fortaleza, nasci no Pirambu, que aqui é como nobre, se fosse. muito nobre. Aqui é como se fosse uma extensão de Versalhes. Entendeu? É como se Pirambu. fosse isso, Versalhes. Aquele carro da foto, Versalhes. Então, se você está pretendendo conhecer Fortaleza, eu lhe dou algumas dicas. Ó. Pirambu, segunda maior favela do Brasil na década de 80. Visite, o Wolverine já esteve por aqui no Pirambu. Verdade. Visite Pirambu, olha, decore Pirambu Bom Jardim, é bom. Álvaro N. Carlito Pamplona. Olha, você, pelo amor de Deus, aí trabalha lá. Faz isso não, vai. Meninada, mas tem ainda, ó, esse outro grupo aqui que são os chamados deslocados internos. Como eu falei para vocês, os refugiados eles têm um tratado, né, de 1950, eles têm uma convenção de 1951, eles têm um protocolo de 1967. Os deslocados internos têm Jesus, né, por eles, tá? Tem absolutamente ninguém por eles. Ou seja, quem é que são esses indivíduos? Eu gosto de uma definição que a gente ouviu, né, tratando os deslocados internos como sendo os refugiados dentro das fronteiras. Ou seja, são refugiados dentro dos seus próprios países, dentro das fronteiras, ok? Dentro das fronteiras. E aí você tem vários grupos, tá? Que vivem questões polêmicas dentro do seu país. Entre eles, olha quem vai aparecer mais uma vez aqui, Nilton. Primeiro lugar, né, do ranking dos refugiados, os sírios, mais uma vez, né, dos deslocados internos, os sírios. Inclusive, mais uma imagem de um menino sírio, né, mais um ataque a Alepo, chama a atenção aí do cenário internacional, mais uma crise humanitária posta aí, mais uma vez, com relação a essas migrações, e no caso, né, desse indivíduo em questão ser chamado de deslocado interno. O senhor ia falar? Quando o senhor falou do menino sírio, eu faço referência aí para vocês que estão, né, tendo contato pela primeira vez, já que o projeto também vai para o YouTube, o Ayla Kurd, que é aquele meninozinho de 3 anos, que foi encontrado numa praia turca, ele é de origem síria. Sim. E se você depois pesquisar um pouquinho, já virou até texto em questão, o relato do pai dele, que perde no mesmo naufrágio, na tentativa de caminhar da Turquia para a Grécia, né, de ultrapassar a fronteira marítima turca para a Grécia, você vai ver que ele perde o Ayla, de 3 anos, um outro filho de 5 e a esposa. Então essas tragédias humanitárias lembram muito aquela questão que eu já falei até em outro vídeo, se eu não me engano, do Papa Francisco falando um pouco da globalização, em um discurso feito na ilha italiana de Lampedusa, que pergunta até quando as pessoas... Né? Exatamente. Até quando pessoas terão que morrer para notarmos que a globalização é uma globalização da indiferença. Por quê? Globalização é um tema muito comum em concurso. E você sabe que a globalização, do mesmo jeito que aproxima pessoas, também distancia pessoas, são aumentando... muros que se unem e se levantam. Aliás... Que aproximam e distanciam, né? Olha, quem me ensinou, grande parte do que eu sei de globalização e me mostrou a importância disso, está aqui, viu? Inclusive me presenteando com um livro que até hoje eu tive medo. Passa até 3 dias sem dormir. Até hoje, viu? Tá? Meninada, sírios, beleza. Uma temática muito legal. Colômbia tem o 2º maior número de refugiados. A gente acabou de ver um acordo das Farc, né, com o governo colombiano. Isso é uma temática de prova muito bacana, de aula muito bacana. O senhor já entendeu, né? Eu entendi, eu entendi. Eu sei que a gente vai ter que gravar sobre isso e eu digo para você uma coisa. Eu pensei que eu não veria isso novamente, porque com a força que a Colômbia tinha pelo apoio norte-americano, negociar com as Farc, para mim, é uma opinião, Colômbia, né? Se mostra um sinal de fraqueza, porque em determinados momentos da história colombiana, as Farc tomaram conta de territórios independentes, muito parecido com a questão dos morros cariocas ao longo dos anos 80, por exemplo, 70 e 80, que se tornaram território propício a um poder paralelo. Então, querendo ou não, esse acordo com as Farc ele tem que ser muito bem analisado, porque não pode ser encarado como uma vitória, assim, de maneira tão natural, tá ok? Beleza. Terceiro maior destino, né, ou melhor, terceiro maior
registro é o Congo, tá? De refugiados internos. O quarto maior registro, o Sudão. E aí, mais uma vez, o conflito de Darfur aparece, né? Questão da separação do Sudão e do Sudão do Sul. Sudão, né, do Sul, no caso, que é o país mais novo do mundo. E em quinto lugar, terminando aí o top 5 da coisa, o Iraque. Também temos um grupo de cruzetas que fogem dos guarda-roupas. Então você tem aí, ó. Você tem aí. Cruzeta, tá? Todas as minhas cruzetas são do mesmo padrão, né? Para não seguir cruzeta de plástico, azul, vermelho. Cruzeira, rosa. Prima Fé, promoção 3 por R$ 9,90. Você tá fazendo aí a promoção da empresa, professor. Meninada, então você tem aí os chamados deslocados internos, que formam hoje um grupo de grande relevância. Aproveitar que eu vou fazer para o senhor aqui o favor. Tá? Pessoal de Peroba aqui da sua cruzeta. De Peroba, da minha cruzeta. Da sua cruzeta. Sua cruzeta aqui, ó. A gente tá fazendo algo inédito na internet aqui, brasileira. A gente tá polindo uma cruzeta no meio do aula de refugiados, viu? Deixa eu fazer o seguinte, professor. Se eu passar chá de Peroba na sua cara, professor, pelo amor de Deus. Rapaz, você viu? Olha, pessoal, eu chamo seus amigos. Vem assistir o projeto, por quê? Que é o único projeto que passa de Peroba numa cruzeta, assim, ao vivo. Viu? É osso. Botar aqui a cruzeta, quer queimar aqui. Parece aquela caixa que o cara tirou a cartola. Já parece o senhor quer ver o peru saindo aqui de baixo? Aparece até o refugiado. Já são refugiados aqui. Já são refugiados aqui. Meninada, então assim, cuidado com esses três, com essa diferença básica aqui entre esses três grupos, tá? Porque isso vem constantemente aparecendo nas cobranças de prova. E tem mais um grupo de refugiados que a gente gosta de chamar a atenção, né? Que são os chamados refugiados do clima. Inclusive isso nos remete a um acordo recente, né? Que é o Acordo de Paris. Ah, tá aqui ainda, bicho. Tá? Que é o Acordo de Paris. E dentro dessa questão, o Acordo de Paris, ele traz pra gente uma lembrança aos chamados países insulares. Por quê, Trigueiro? Vários refugiados do clima vivem nesses países, né, que estão sendo submersos pela elevação, questionável ou não, natural ou não, aí ele fazia a pergunta do nível dos oceanos, beleza? Agora é interessante, né? Esse acordo de Paris, né? Não, acho que eu vou deixar aqui, porque eu estou achando tão bonito. Tá vermelho e branco. Eu errei um pouquinho ali com o preto, tá, né? Errei um pouquinho ali. Nada de questões, né? Racistas, é porque nós aqui moramos em Fortaleza e torcemos por um dos maiores times do mundo, quiçá do mundo, que é o Fortaleza Esporte Clube. É verdade. Tá, ok? Deixa eu passar aqui. Esses acordos de Paris que são fruto, né, Trigueiro? Da COP21. Sim. COP21, olha que coisa interessante. A COP21 ocorre em Paris, no fim do ano passado, no finalzinho de novembro do ano passado. E lembre que no dia 13 de novembro, também do ano passado, 2015, o que é que nós temos? Nós temos os atentados às proximidades do Stade de France, nós temos os atentados a uma cafeteria, né, um centro gastronômico em Paris, e ao Bataclan, sim, uma casa de shows. Detalhe, a COP21 ela é organizada como forma das Nações Unidas dizerem assim, olha, nós não vamos sucumbir ao terrorismo. E outra coisa também, é necessário que nós tenhamos um acordo que venha a substituir o protocolo de Kyoto. E você vai ver, quando a gente estiver falando de meio ambiente, que essa COP21 e esses acordos de Paris farão com que sejam estabelecidas as INDCs. Sim. Newton, as contribuições internacionais nacionalmente determinadas, aonde o Brasil ele desponta com uma meta bem arrojada. E detalhe também, para contribuir para que, inclusive, refugiados não sejam, né, aumentados em número, nós temos também a criação de um fundo, se eu não me engano, hoje iria aproximadamente 100 bilhões de dólares para fazer com que... Está em torno de 67, 68, pois é, mas a meta é chegar aos 100 bilhões. O que já é um erro, que a gente está chegando. A gente passou da metade do ano, está no mês de agosto, sim, e esses 100 bilhões ainda não chegaram. Portanto, estes países aqui, mas não só estes... Né? Não fale de crise, professor. Vamos trabalhar. É melhor. É melhor. Né? É muito melhor. É melhor. E aí o Nilton puxou aqui uma discussão. Tome a vermelha. É o quê? Tá? Muito obrigado. COP21, Paris, óbvio, Europa. E como eu tenho o centro das migrações, você vai criar aqui dentro da Europa
no ano de 1985, tá? Um espaço que gera muita polêmica hoje, que é o chamado espaço Schengen. Ou seja, é o espaço de livre circulação de indivíduos dentro da Europa. Lembre-se que o fato de estar na União Europeia não significa estar no espaço. Que você faz parte do espaço. O próprio Reino Unido aí que vive a questão do Brexit, tá? Não faz parte do espaço Schengen. E aí é um questionamento interessante porque, Trigueiro, se o Reino Unido não faz parte dentro do espaço Schengen, mas é um dos países que mais tem muçulmanos dentro da Europa, Londres, inclusive, é a cidade que lidera esse ranking aí, tá? Faz com que a gente pense, se ele não está dentro do espaço Schengen, por que a questão da imigração e por que a questão dos refugiados é usada como justificativa para a saída da União Europeia? Tá? Se você parar para analisar, o Reino Unido não faz parte do espaço de livre circulação. Mas por que eles usam isso? E aí, óbvio, quem usa? Quem defende a saída do Reino Unido, né? Se não por uma política ou por uma prática talvez conservadora, justamente de quem defende essa saída do Reino Unido do Brexit. É mais interessante que quem defende acaba alegando, argumentando que as migrações são ilegais. Sim. Grande parte, é tanto que já se tem algumas propostas, certo, de recolhimento de passaporte, de um cadastramento, da obrigatoriedade. Houve um tempo na União Europeia, não sei como é que anda, né? Faz tempo que eu não ando por lá, desde que eu nasci, por exemplo, né? Eu não sei como é que anda, porque tinha a questão do médico que atendia um imigrante, ele tinha a obrigação, caso fosse ilegal, de denunciar esse imigrante, fazendo com que ele acabasse, querendo ou não, sendo retirado do país, né? Deportado. Nilton, me diz uma coisa, e essa Europa hoje, isso dentro da Europa tem como qual consequência? Esse discurso de que o imigrante ele rouba o emprego, de que o imigrante ele traz terrorismo, é um discurso que generaliza. E é um discurso usado principalmente para fomentar um sentido xenófobo. Trigueiro lembra de um tempo que a União Europeia ela fez uma campanha para tentar unir os mais variados povos. Era assim, era a União Europeia, inclusive passou muito pouco tempo no ar. Era a União Europeia representada por uma moça loira, vestida de amarelo, parecia que o Bill, pensei que ele ia matar todo mundo. Aí você tinha lá uma espécie de indiano, uma espécie de brasileiro, um afrodescendente, e tinha um asiático. E eles ameaçavam essa União Europeia, e de repente ela sentava e integrava todos esses que a ameaçam. A campanha para a integração foi a campanha mais xenófoba que eu já vi na face da Terra. Hoje é mais escancarado. Isso já é muito escancarado. Hoje já é mais escancarado. Então você vai, por exemplo, apesar da Suíça não estar dentro do bloco europeu, né, da União Europeia, você vai na Suíça, então você tem... Contra do Eduardo Cunha. Né, contra do Eduardo Cunha. Né, ele pode, né, ele não é islâmico. Você tem no aeroporto, né, da Suíça, agora há pouco em Genebra a gente passou por lá, e a gente viu alguns, né... A gente passou por lá. Né, alguns cartazes, por exemplo, que funcionam mais ou menos assim. Era você tem uma árvore, né, uma macieira, né, com frutos muito bonitos, frutos vermelhos, com bandeirinhas brancas ao meio. E abaixo disso, né, na sua raiz, maçãs podres, né, com o título imigrantes, né? E óbvio, isso em francês, né, professor? Né? E óbvio, eles dizendo, vamos acabar com as maçãs podres, ou seja, né, vamos tirar esses indivíduos daqui. Isso me lembra também, né, no conflito que a gente teve em Ruanda, né? 94. O discurso Hutu era cortem as árvores altas. E as árvores altas, na realidade, eram os Tutsis, porque os Hutus, eles são de uma etnia mais baixa. Então, quando começa a guerra civil, né, entre Hutus e Tutsis, que gerou uma grande leva de refugiados e de deslocados internos, né, o slogan a propaganda Tutsi, a propaganda Hutu, perdão, na televisão e na rádio era cortem as árvores altas, ou seja, vamos eliminar os indivíduos. E óbvio, você pensa num conflito, por exemplo, em Ruanda, não é um país que tem estrutura bélica para ter um conflito de grande na base porte, do facão. Né? E o conflito foi de proporções tão assustadoras, né? Porque a maioria dos conflitos e das mortes eram feitas a facãozadas em praça pública, né? No meio da rua, isso em 1994. Mas como a gente tinha um evento muito mais importante que era a Copa do Mundo, isso não teve a proporção que a gente tem hoje. E né? se você quiser pesquisar mais um pouquinho, olha a participação da ONU nesse conflito. Sim, praticamente virando as costas para o conflito, fazendo com que você tivesse uma verdadeira carnificina. Logo ela, a ONU, né, que em outros momentos critica tanto
as guerras civis ocorridas em países, né? Então, você imagina aí a situação, tá ok? Beleza pura? Beleza. Meninada, então a gente encerra por aqui. Calma, calma. De bloco de refugiados. Pessoal, calma. Tá? Ele vai passar mais uma vez aqui Se despeça da Cruzeta. Essa ok. Cruzeta se chama Matheus Terto, certo? Ela vai estar com a gente, sempre presente. Todas as aulas agora, tá? A nossa Cruzeta estará aqui presente para nos dar um apoio. Ela não será mostrada porque ela é tímida. Eu estou expondo ela demais hoje, tá certo? bom. Mas ela vai ficar aqui no Ela cantinho. é tipo Luiz Augusto. Luiz Augusto. Então a gente vai deixar ela aqui. Tranquilo? Tá ok, pessoal. Valeu. Nada. Forte abraço e até o próximo encontro. Valeu.